Todo dentista, ele é um vendedor. E é justamente com essa frase um pouco polêmica que eu quero começar esse episódio, que leva o nome de Vendedor, a venda acontece o tempo todo. Mas como assim? Será que a gente está transformando a odontologia em algo só para ganhar dinheiro? Será que virou uma questão só de lucro, de dinheiro? Não é nada disso. A verdade é que todo mundo é vendedor, querendo ou não. A gente o tempo todo está vendendo alguma coisa. Seja uma ideia, um serviço, uma percepção, um produto. E mesmo a gente sendo da área da saúde, é impossível a gente ignorar que a venda faz parte da nossa rotina. E claro, antes de mais nada, eu quero esclarecer que eu concordo que uma odontologia que só é focada em lucro, aquela muito industrializada e mercantilista, prejudica tanto os profissionais quanto os pacientes. Isso é óbvio, eu já falei isso em alguns outros episódios e continuo repetindo. Mas o que acontece é que a gente precisa aprender com esses grandes grupos que só querem lucro, porque eles sabem se vender e por isso eles têm tanto destaque. Enquanto isso, tem muito profissional bom, excelente, que trabalha com ética, com cuidado, com zelo ao paciente, mas acaba ficando para trás porque não sabe se posicionar direito nesse mundo hoje em dia. E esse episódio é para você, dentista, que acha que só atender bem um paciente, oferecer um bom tratamento, resolver o problema dele, vai chover de paciente no seu consultório. Isso até funcionava um tempo atrás, algumas décadas atrás. Mas hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, ainda mais para quem está começando a profissão agora. A gente tem que saber vender. E é disso que a gente vai falar nesse episódio. Vender é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Na odontologia em específico, a gente tem mais contato com a venda do que em outras áreas da saúde. Porque, por exemplo, o médico ou enfermeiro, quando ele trabalha em um hospital, dificilmente ele vai precisar lidar com uma parte financeira, porque o paciente não tem que decidir nada ali. Geralmente você vai para o hospital, você é triado pelo enfermeiro, o médico te passa um exame, e a única coisa que você entrou em contato com o financeiro, no máximo, foi pagar o estacionamento, ou então dar o seu plano de saúde, se for no caso de um hospital particular. Mas com o dentista já é um pouco diferente. O paciente sai do consultório e ele precisa decidir se ele vai aceitar ou não o tratamento. Se ele vai pagar, se ele vai continuar o tratamento que ele já está em andamento. Então a venda está o tempo todo dentro da nossa rotina. E a gente precisa encarar isso com responsabilidade. E esse episódio eu não vou te ensinar técnicas de venda, mas eu quero te lembrar que a gente também é vendedor e que isso é importante. Mas afinal, o que é ser um vendedor? Ser um vendedor é facilitar a decisão do paciente. A gente precisa explicar com clareza o que está acontecendo, quais são as opções, o que é melhor para ele, sempre com empatia e conhecimento. Porque muitas das vezes o paciente chega já dizendo o que ele tem, entre aspas, né? Eu tenho dor de cabeça e eu quero tirar o siso. Mas quando você vai examinar, o problema pode ser outro. É bruxismo, é DTM, é uma parafunção, é uma dor muscular, é uma cárie e é qualquer outra coisa. Então a nossa função ela é orientar, explicar e mostrar o caminho certo. Porque isso é justamente o que é vender. Vender é educar, conscientizar, mostrar o que o paciente realmente precisa. Então, muita gente pensa que vender é algo ruim. Então, a palavra vender, ela tem um peso ruim para muita gente. As pessoas pensam que ser vendedor é ficar empurrando um monte de produto, um monte de serviço a qualquer custo para o paciente. Mas isso não é vender, isso é uma má prática que existe entre alguns vendedores. Porque vender de verdade é cuidar, é ajudar. E tem mais, a gente está vendendo o tempo todo, mesmo quando a gente não está falando. Então nós profissionais, a forma que nós nos vestimos, que nós nos comunicamos, o jeito que o nosso consultório é organizado, é decorado, como a gente posta no Instagram, tudo isso comunica. E tudo isso influencia a forma como o paciente nos enxerga.
Então a gente precisa agir sempre com intenção. Nunca esquecer intencionalidade. Não dá para ficar esperando que o paciente chegue e só porque você fez um bom trabalho, ele vai ficar para sempre com você. Isso não vai acontecer, dificilmente. É óbvio que um bom trabalho é a base de tudo. Não adianta ter um excelente marketing, enfim, uma excelente venda e não tratar o problema do paciente propriamente dito. Então, muita gente vai se esconder atrás dessa narrativa, mas isso é justamente para você, porque a gente não está discutindo aqui se ter um bom tratamento ou não é importante. Qualidade é o mínimo que você deveria ter para estar no mercado. Se você não tem qualidade, você primeiro tem que ter qualidade para aí sim você estar disputando margem e parcela no mercado. Então, a sociedade mudou, a comunicação mudou, e saber vender hoje em dia tem que saber se comunicar, se posicionar, e justamente isso vai te valorizar e valorizar a profissão. Porque quem sabe vender, gostando ou não, é mais valorizado. Então, o recado que eu quero te dar hoje é: presta mais atenção na forma como você se vende. Vender não é só falar preço, é comunicar valor, confiança, construir uma boa experiência. Tudo que você faz, cada passo que você dá, tanto no digital, quanto no consultório, quanto na boca do paciente, afeta a forma que você é percebido. Então tá na hora de deixar de ser amador nisso. Enquanto muita gente só quer lucro, mas sabe se vender muito bem, a gente que preza pela odontologia ética e humana está ficando para trás. E não é por falta de capacidade, é por falta de cuidado. Então, busque aprender sobre venda, comunicação, posicionamento, porque isso não é virar um marqueteiro, um publicitário. É entender que, para a gente ser respeitado, nós precisamos mostrar o nosso valor. Vender com verdade, com intenção, com consciência, tudo isso é o que eu quero que você aprenda. Porque é assim que a odontologia humana vai ter voz, espaço e futuro dentro de uma sociedade onde carece de profissionais éticos e que pensam na saúde do paciente em primeiro lugar.